Aê, chegou! Boa tarde, Evinho. Tá, tudo bom? Que bom, tá tudo funcionando direitinho. Como você está hoje? Tô bem, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Quem tá ali é o Rafael ou é o Vanzinho? Tá todo mundo aqui. Aê, Muito boa tarde, bem. gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Os três já estão com o caderninho? Vocês dois vão sair também graduados em pedagogia, né, dois? Vanzinho, o que você identificou dessa semana ao fazer as tarefas com o Evinho? Como foi para você e o que a gente pode adaptar, né? A dificuldade aqui é como eu falo para o Rafinha Evinho, né? É tempo, né? Assim, eu havia falado antes, assim, tem alguns deveres dele que a gente estava em dúvida, eu pedi para o Rafael tirar a dúvida para a gente fazer, mas só que o grande lance nosso aqui é que eu não tenho a disponibilidade de estar digitando qualquer dever, qualquer tarefa, porque como ele não pega nem nada, sou eu que vou tentar sempre estar acessando aqui as aulas com ele, porque Rafinha está no início aqui, né? Só, mas quando eu pegar esse macete aqui, eu vou ter que ficar com ele. Então, assim, mesmo os deveres sendo de casa, eu não vou ter tempo de estar digitando. Eu prefiro que ele narre, que ele fale, porque também eu quero que ele entenda o conteúdo e ele mesmo falando, ele mesmo se expressando. Porque se for para eu digitar o que ele fala, pode até haver erro de interpretação. Eu posso entender uma forma, ele pode entender outra. Não, meu anjo, mas na época nós entendemos que ele teria um digitador pelo olhar. Não, não, não. É porque assim, como a gente estava no início de tudo, né? A gente tá vendo a melhor forma. Eu acho que esse trecho aí, a gente não chegou a comentar tal, né? É porque o Rafinha, ele fez aqui a plataforma tudinho, mas ele fez no olhar de Evinho para ele acessar o computador. Se por um acaso eu não tiver aqui. Alguém liga, aí ele tem o leitor de visão aqui dele, aí ele pode, um exemplo, clicar no WhatsApp, abrir a aula, entendeu? E alguém colocar o microfone, ele pode estar direto aqui. Que, pô, caiu, foi? Caiu? Não, Tá me escutando? então fique tranquilo, porque daí a gente vai colocar como adaptação curricular que as respostas dele são respostas verbais orais, ok? Ok. E até assim, eu até falei para o Evinho aqui, Evinho, tenta entender e te expressar na tua forma. Porque assim, é ele quem está estudando, entendeu? É. Então, assim, eu posso ajudar em ler alguma coisa que ele não possa estar entendendo, ou, de uma certa forma, ler e entender com ele. Mas ele tem que ter a complexidade do assunto. É ele que tem que ter a complexidade do assunto. E É. por esse motivo, eu acho que a gravação para ele em áudio é a solução, em questão de aulas, em questão de dever, de tudo. Responder via voz, né? Assim, teve uma tarefa, responder. Não, a gente entendeu. Entendeu? Depois acho que a gente acabou entendendo que não seria a digitação por olhar, porque nós temos pacientes e clientes e alunos que fazem a digitação pelo olhar. Sim, sim. E se não existe essa possibilidade, a ideia não era de sobrecarregar e nem colocar que você digitasse, era dentro das possibilidades de Evinho. Se a gente chegou nessa questão, ele está nos ouvindo, Evinho? Tá sim, tá sim. Tá tudo Tá, alto aqui agora, tá tudo alto. ok. Tá bom. Então, Evinho, na verdade, a ideia é que você, então, faça os seus registros da forma que você consegue, tá? Então, é uma autonomia para ti, para que você consiga. Obrigada, Vanzinho. Deixa eu só falar um pouquinho aí também. O mecanismo aí de digitar com o olho também foi um pensamento meu. Só Ah, tá. que eu não sabia que ele tinha dificuldade para escrever com os olhos também.
tudo. A questão da digitação mesmo, do alfabeto mesmo em si, né? Tudo. Então, o negócio dele vai ser mais com a voz, ele teria que digitar e ser passado para a voz pelo algoritmo, né? Mas Aham. para ele digitar letra por letra, eu acho que ele vai sentir muita dificuldade e vai demorar muito, Mas a entendeu? dificuldade dele está na localização do teclado. Evinho, você tem dificuldade com o teclado, mesmo no olhar? Eu acho não, eu acho que é com a alfabetização mesmo, no caso. Ah, entendi. É a Faz muito questão do código escrito, né? isso, Tá. exatamente. Então, pronto, nós estamos aqui, na verdade, para fazer adaptações curriculares. Então, essa adaptação curricular, o que acontece? Vamos pensar que Evinho foi até o 3º ano do ensino médio. Se lá ele não escrevia tudo, por que que na faculdade ele vai ter de escrever tudo, tá? A gente vai partir dessa premissa, tudo bem? Então, existe uma coisa chamada certificado de terminalidade, que as pessoas acabam recebendo quando as pessoas têm algum tipo de deficiência no ensino médio. Aqui nós estamos fazendo adaptação curricular, justamente, eu tive um paciente Asperger e ele respondia tudo por voz, viu, Evinho? Não é a primeira, você não é tipo, só comigo que estão fazendo assim, não existe demérito algum, na verdade existe adaptação curricular e a lei garante isso para você, tá bom? Tá. Tá certo. Não é porque você é bonito e tem os olhos mais lindos e tal, é porque você tem direito, tá? Tá certo, tá certo. Além de ser bonito, além de ser um gatão, a gente tem a lei, Você tem esse plus a mais. tá? Bom, será que você conseguiu acessar o ambiente virtual de aprendizagem com aquela aula que a gente deu de introdução? Lembra daquele linkzinho de introdução da aula? Da primeira aula que você passou para mim, Sim, que você tinha um login e senha. que você passou para mim, que escutou escrever um livro sobre jogo de rua, que o menino se reuniu no final de semana para jogar entre eles na rua. Esse Esse daí você chegou a fazer, né, do Luiz Fernando Veríssimo, e aí a gente viu que você colocou o seu poema, colocou lá o que é o corner, a gente ouviu as suas respostas, certo? Então, hoje a gente vai entrar numa discussão, eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas chama teorias psicogenéticas, e essas teorias psicogenéticas, Gênese é o quê? Por exemplo, na Bíblia, o livro de Gênesis trata do quê? Fala, eu não sei. Se souber, fala, sei. Preocupado não. Gene. Então, assim, nós temos vários genes, né? Nós somos formados pelos genes, né? Então, a genética, ela vai tratar do início, do começo. Então, a teoria psicogenética explica o começo do entendimento, o começo do aprendizado, o começo do entendimento. Gene, então, genético vem de começo de tudo, e psicogenético, começo de tudo na mente, do aprendizado, da afetividade, da atividade motora. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Pronto, então nós vamos começar com um cara que se chamava Henri Vallon.
se fosse para traduzir para um nome nosso, seria Henrique, né? Então, o Henri Vallon, ele pensava justamente a aprendizagem de uma forma cognitiva, afetiva e motora. O futebol, ele é cognitivo, afetivo ou motor? Futebol mexe com a motora todinha. Com Mexe a com parte motora. parte motora, parte psicologicamente, parte de tudo, né? Isso. Então, ó, se a gente colocar o Vallon, ele entende o psiquismo a partir, né, o desenvolvimento humano a partir de três correntes, três vertentes: a cognitiva, a afetiva e a motora. Qual que é a primeira dentro do futebol? A cognitiva, a afetiva ou a motora? Para mim eu tô em dúvida, motora e qual é a outra professora? Cognitiva e afetiva. Motora e conotativa. A cognitiva, ela tem a ver, ó, cognos é de conhecimento, cognitiva é aquele que conhece. Então, cognos, conhecimento. Aí, afetiva e motora. Aí, então, são três. Então, dentro do futebol, primeiro é a motora, segundo Motora, é a cognitiva e terceiro é a afetiva. motora Cognitiva, e afetiva. afetiva. Agora me fala por que vem primeiro a motora, depois a cognitiva. Primeiro vem a motora porque mexe com o corpo todo e a mente, a gente faz movimento no tanto do esporte. E depois vem a afetiva, porque ninguém pode ficar dando cotovelada no outro, né? Exatamente. Tem de respeitar o colega, né? Tem que respeitar o outro, tem que respeitar o próximo. E o futebol tem inclusão, se tiver algum tipo de deficiência dentro do projeto, respeitar o limite dele. É isso que eu passo por menino também, que eu trabalho com gente especiais também, não é só eu, não. Tem mais dois. Ótimo. O Vallon, ele vai dizer que a escola, ela é uma veia aberta na sociedade para se trabalhar a afetividade, a parte intelectual e a parte social. Se é uma escola de futebol, ou se é um clube, ou se é um grupo, também vai trabalhar escola aqui entendida como uma escola, aquele lugar que se aprende. Se alguém vai até o seu local para aprender a jogar, é uma escola, correto? É. Então, vai trabalhar a parte afetiva, intelectual e social. Então, ó, o Vallon vai falar das três facetas da educação, que é a cognitiva, afetiva e motora. Dentro dessas três facetas tem a escola, ou o lugar em que se aprende, e aí, então, desenvolverá a parte afetiva, intelectual e social das pessoas. E esse foi um marco no pensamento pedagógico do século XX. Você sabe quando começou o século XX? Fez no ano de 2000, na minha opinião. Não sei se você está dizendo certo ou errado. O século XX, na verdade, ele começa, né, em 1901 e ele termina em 31/12/2000. Tá certo dentro do teu entendimento, mas ele começou lá em 1901. Eu vou te dar uma dica. Quando falar em século,
você conta, ó, 1901, 1 com De 9, 10 em 10. De 10 em 10. 100 e dez. 100. É Ah, o século. Então, só que tem uma dica. 1901 começou o século 20. É só você colocar na tua cabeça. 19 mais 1, 20. porque eu tô confundindo três déticas significa que eu tô confundindo. Uma dética é 10, duas déticas é 20, três déticas é 30, não é assim? Isso. Agora eu confundo uma coisa com a outra. 10 décadas é igual a um século. A dética está no século 20, É um século, é. século que é 100. Isso. Aí, Tá vendo? quando começa 2001, né, dia 1 de janeiro de 2001, já começou o século 21. Olha a dica aí, ó. 20 mais 1 igual, só você dividir no meio. 20 mais 1 igual 21, século 21, tá? 19 mais 1, você dividiu no meio, 1901, divide 19 mais 1 igual ao século 20, tá bom? Tá. Pronto. Aí, no século 20, então, até 2000, até hoje a gente está em 2022, há 22 anos atrás, né? Há 22 anos, o que nós tínhamos? O século 20. Não estávamos ainda no 21. E o Vallon, ele nasceu no século XIX e deixou as ideias dele. Ele faleceu, se não me engano, em 62, 1962. Só que as ideias dele foram resgatadas, comentadas até 2000. Até hoje em dia se discute, mas em termos de revolução, porque ele dizia assim que o ato mental, o ato motor prepara e cria o ato mental. Então, do ponto de vista do que você está falando, primeiro eu vou lá e jogo para poder entender. Então, ó, primeiro o motor, depois o cognitivo. Eu vou lá e jogo, depois eu vou entender as regras, que é o cognitivo. Com certeza. Exatamente. Deu para entender essa parte da tua experiência com o filósofo, com o médico, o psicólogo Vallon? Deu. Algumas coisas dele. Aí a gente vai ter uma coisa chamada psicologia genética, que é o Vallon falando. A psicologia genética vai dizer que, assim, os processos psíquicos, eles vêm do biológico mais o social. Então, eu começo a me mexer, eu tenho a interpretação do mundo, o mundo me passa algumas ideias, e eu vou, então, ter o cognitivo e a inteligência. Deu para entender? Deu. É assim mesmo que funciona comigo. Ótimo. Tá É vendo? assim mesmo. É assim mesmo. E essa origem, ela é orgânica, porque primeiro a gente nasce um organismo, um corpinho, né? A gente nasce um corpinho, e um corpinho, chora, nananã, vai lá, evacua, quer fazer o cocô, chora, grita, come. É só orgânico. Só que vai ouvindo algum tipo de troca. Quando ele chora de um jeito, a mãe fala, tá chorando de dor. Quando ele chora de outro, tá chorando de fome. Chora de várias coisas, né? Tá chorando de fome. De Tá várias chorando dor, de frio. de dor, de febre, enfim, né? Isso. Aí, quando existem as trocas, essas trocas passam para o bebê a ideia de que existe um social. Ou seja, eu, bebê, recebo o olhar de uma mãe, de um pai, de um irmão, e esse cara, esse ser maior que eu, entende aquilo que eu preciso e me ajuda, porque eu ainda sou um bebê. Aí vai crescendo. Se viu alguma coisa diferente no desenvolvimento, leva para o médico especialista.
O que o médico especialista percebeu que o Evinho tinha de diferente naquele desenvolvimento? Foi quando passou de uns tempos, assim, vamos supor, eu nasci de 6 meses e 10 dias, passei 3 meses na incubadora, depois de um tempo que minha mãe, meu pai, meu irmão me levou para o médico, foi que descobriu. Então, tive paralisia cerebral espástica, que significa que eu não tenho aquela coordenação motora, é, em movimento involuntário. Depois foi que descobriu. Certo. E aí, o que acontece? Você começa a adaptar todo o seu movimento às coisas que estão acontecendo no entorno, e o entorno começa a trocar com você, dizer, olha, aqui você faz assim, essa cadeira é melhor para você, esse computador é melhor, ou essa televisão, e vai fazendo as adaptações, certo? Que nem na escola, faz adaptação por voz, que escrito não vai dar certo, não adianta. E também na escola a gente fazia muito trabalho em dupla também, na sala de aula. Se a gente se a gente tivesse um outro colega, talvez você ajudasse ele a elaborar e talvez ele escrevesse. Porém, o que acontece? No colégio existia muito isso também. A gente fazia muito trabalho em dupla, de 2, de 3. Apenas a gente dividia a quantidade de alunos que tinha na sala de aula. Aí a gente dividia em grupos. Fazia 3, 4 grupos, fazia 2 grupos, enfim. Certo. Dentro do social, você já ia fazendo suas tarefas ali com os outros. Talvez não precisasse de adaptação, porque em algum momento que a professora precisasse do escrito, um colega do grupo escrevia, não é? Eu tinha um acompanhante para mim na sala de aula, estagiária ou estagiário, que vinha para mim, vinha mais estagiário, né? Porque a gente tem acompanhante estagiário. Professoras, a gente conseguiu, no tempo que ele estava estudando, uma professora à disposição dele pelo DERE. O DERE disponibilizou no tempo uma professora em sala de aula para ficar com ele o tempo todo, para escrever para ele, na verdade. Ah, entendi. Então, dessa forma, o que a gente está chamando de adaptação curricular aqui? É a forma que você conseguir. Não tem as portas de entrada da informação? Também tem as portas de expressão dessa informação. Se você vai expressar por escrito, se você vai expressar por voz ou desenhando, é um combinado nosso, entendeu? Entendi. E tinha prova que o professor fazia oral comigo. Me perguntava de frente a frente, e cada pergunta que eu acertasse era um ponto. Olha, Tinha tá vendo? oral também. É. Ótimo. Que era a forma de você responder, né? Então, daí, o que o Vallon fez? Ele foi investigar antropologia, que estuda o homem, psicopatologia, que estuda as doenças da mente humana, patologia, doença, psicomente, né? E a neurologia, que estuda justamente todos os circuitos neuronais, todo o nosso cérebro, o mesencéfalo, todas as partes do cérebro, para poder entender que o ato motor, ele cria e amplia o ato mental. O que você riu agora? Que, que, que eu entendi que a senhora disse que o clínico, neurologista, é que sabe de meu caso, assim, parte motora, parte mental.
Sim, e aí esse que era médico, que é o Henri Vallon, ele criou justamente essa ideia de psicologia genética, porque ele vai pensar na interdependência entre o biológico, que é o nosso corpo, e o social, que são as relações às quais a gente é exposto. Por exemplo, tem gente que apanha muito, tem gente que é muito dengado, é dengoso, tem gente que é jogado na rua, tem de tudo, né? E aí, de acordo com essa junção de como está esse organismo e como que está aí a relação desse União, ser. né? Você tá falando, a união, né? Quando você vê a união disso, aí você fala assim, meu Deus, o que vai dar essa pessoa, né? Tem gente, por exemplo, até gente, vamos chamar, com todo o sistema motor normal, legal e tal, e que está desperdiçando toda essa capacidade e às vezes está jogado. Pode ser que essa pessoa foi bem traumatizada. Dentro da nossa concepção, você é um organismo motor que não está em condições de executar determinadas coisas, porém você tem uma mente que é brilhante, então você executa muito bem o que pode e até o que não pode, né? Que você é danada. Exatamente. E isso o Vallon vai falar de interdependência entre o organismo e o social. Esses fatores biológicos e sociais vão criar contradições, vão criar crises ou conflitos. E esses conflitos é que levam ao desenvolvimento de alguma coisa. Vamos supor que você fosse um cara que, eu nasci assim, vou ficar assim, vou ficar. Vou sair assim, eu não vou sair para a rua, não vou contar nada. Vou ficar aqui quieto. Você ia ficar o quê? Ou deprimido, ou daqui a pouco ia ficar tão desanimado que alguma coisa ruim ia acontecer, né? E garanto que também não teria a mesma inteligência, né? Essa parte cognitiva não seria tão brilhante, né? Porque ele sem conhecer as teorias, você já faz muita coisa que, assim, me deixou muito surpresa. Eu falei, nunca imaginei. E outra, até a aula que você deu para a gente de corner foi maravilhosa, viu? Foi a mais... Eu aprendi muito com com a explicação que você mandou. Até não entendemos alguma parte, que não é o nosso métier, e a gente entende que você entende mais, porque não é a nossa área, é a sua, né? Então, fique tranquilo quando você não entender algo da nossa, porque nós também, às vezes, não entendemos da sua, tá? Pronto, das contradições, das crises e dos conflitos, existem novas possibilidades se abrindo. Quem não vai atrás da contradição, quem não cai em crise, quem não entra nos conflitos, não se pergunta, não quer investigar, acaba ficando o quê? Ali na letargia, parado, não desenvolve nem o motor, nem o cognitivo. Por quê? É justamente dessas perguntas que se produz a inteligência, a linguagem e o pensamento, tá? Então, o que se produz com essa união do orgânico com o social, com as crises, com os conflitos, com as contradições? O que se produzem? 3 coisas: pensamento, inteligência e linguagem. Pensamento, inteligência e linguagem. Ótimo. E você tem as 3 coisas ou não? Você acha que você tem as 3 coisas? Pensamento, linguagem e pensamento. Sim. E inteligência. Inteligência, sim. Pronto. E a inteligência, ela vai se desenvolvendo após a afetividade. Então, assim,
Se for um bichinho jogado, se for uma criança jogada. Outro dia uma pessoa estava dizendo assim, o seu cachorro é muito inteligente, ele entende 12 palavras. E eu dizia sim, porque ele está acostumado a ouvir essas 12 palavras, e eu interajo com ele e falo, isso não pode, isso pode. Através da criação, né, com o dono desde pequeno, aí criou ele daquele jeito. Pronto. O comportamento do seu cachorrinho. O animal vai responder muito ao que o tutor faz, que é a interação. O que ele é? Um orgânico, e na interação com o tutor ele faz o social. Agora, o bebê e a mãe, o pai e o irmão faz a mesma coisa. Então, assim como o tutor age com o cachorrinho, o pai, a mãe, o irmão mais velho vai agir com a criança, tá? E essa inteligência vem da afetividade, e a afetividade não é só carinho. A afetividade também tem um filme chamado Pai Patrão, e o pai bate muito nele, bate muito no menino. E ele fica com algumas sequelas. Então, assim, a afetividade é tudo aquilo que afeta. Então, pode ser a afetividade boa, amorosa, pode ser um afeto ruim, um desafeto, tá? Por quê? Porque o Valon vai falar que, vamos chamar isso daqui de uma espiral. O azul é razão, o rosa é emoção. Então, que a gente vai viver numa espiral. É como se fosse uma mola, uma roda gigante. Então, assim, ora eu sou racional, ora eu sou emocional, racional, emocional. E eu vou trocando esses polos. Então, por exemplo, o menino de 6 anos é mais afetivo do que o menino de 9, 10. De 9, 10, ele já não quer muita afetividade, ele quer mais o cognitivo. Ele quer saber o porquê, ele quer investigar a regra, como eu faço aqui, professor. O outro fala, você brigou comigo. Ele já é mais emocional. Você tem alguma coisa para falar disso? Exatamente. Principalmente com os meninos de 5, 6, 7 anos. É exatamente isso. A gente trabalha com menino de 6, 7 anos também. É exatamente isso que você está falando mesmo. Ele chora mais às vezes do que joga. Aí eu chamo ele, fico explicando a ele tudinho. Enfim. Aí depois ele vai, para de chorar e volta a fazer atividade de novo. E é um menino chamado João, primeiro dia de treino comigo. João, quando o pai dele levou ele, quando ele me viu, ele tinha medo de mim. Me via, ele tinha medo de mim. Aí depois ele foi se acostumando com ele foi vendo os meninos assim, se aproximando de mim, dando um apito na minha boca, tudinho. Aí ele foi fazendo a mesma coisa também. Aí até hoje ele perdeu o medo. Aí é que você está contando justamente, olha, essa questão da emoção versus razão, né? E nesse ciclo, assim, ó, nesse ciclo que vai passando, que a gente vai aprendendo como se dá a afetividade, a emoção e o cognitivo. E os meninos pegavam, no primeiro dia do treino dele, os meninos maiorzinhos pegavam na mão dele. Se aproxima de Evinho, não tenha medo de Evinho não, que Evinho é espacial, mas ele é inteligente, tudinho. Um maiorzinho de 9, 10 anos, 11, enfim. Aí toda vez que o pai dele estava lá, ele começava a chorar, gritar, e o pai dele disse a mim uma vez, vou deixar ele do treino e vou sair escondido, sem ele saber, para ver qual era a reação dele, entendeu? Aí o pai dele, quando saiu, aí ele parou de dar escândalo, de chorar, foi mais se aproximando de mim. Eu fui chamando ele, ó,
dá aqui um apito na minha boca, por favor. Não chore não, me ajude. Aí ele foi perdendo medo, tudinho. O menino foi conversando com ele, tudinho. Ele foi vendo os meninos fazendo comigo também. Aí foi aprendendo. Aí depois de 15 dias, eu parecia que o menino fica treinando muito tempo comigo já. Depois de 15 dias, mudou o comportamento. Ei. Então, ele precisava do seu afeto bom, né? Uhum. Para poder aprender. Agora, eu vou passar um vídeo do Avalon que está falando mais ou menos essas coisas, e a doutora Neide vai finalizar, tá bom? Só um pouquinho. Travou? Eu queria pôr maior. Ah, agora foi. Tô vendo. Henri Vallon foi médico, filósofo e psicólogo. Nasceu na França em 1879 e faleceu em 1962. Vallon dedicou-se profundamente ao estudo da criança por acreditar que esse era o melhor caminho para se compreender a origem dos processos psicológicos humanos. Ao estudar o desenvolvimento infantil, Vallon explorou tanto na dimensão cognitiva quanto afetiva e motora. Ou seja, estudou o desenvolvimento de forma integral, recusando-se a aceitar abordagens que reduzissem o desenvolvimento humano a apenas uma dessas dimensões. Uma das principais bandeiras de Vallon é a de que a escola deve oferecer formação integral aos estudantes, quer dizer, formação afetiva, intelectual e social. Sua teoria representa um marco importante no pensamento pedagógico, pois até então, a afetividade era uma variável pouco considerada no processo educativo. Os trabalhos de Vallon situam-se nos campos da psicologia genética e da psicologia do desenvolvimento. É importante não confundir psicologia genética com epistemologia genética. Elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. A epistemologia genética é a teoria psicológica desenvolvida por Jean Piaget em seus estudos sobre como os indivíduos constroem conhecimento, ou seja, Piaget queria saber como alguém passa do estado de não conhecimento para o estado de conhecimento. A psicologia genética, por outro lado, está mais interessada em compreender quais as origens dos processos psíquicos. Grosso modo, podemos dizer que a epistemologia genética de Piaget interessa-se pelas origens do conhecimento. Já a psicologia genética interessa-se pelas origens dos processos psicológicos. Vallon não é o único teórico no campo da psicologia genética, mas é um dos mais relevantes. Vallon utilizou conhecimentos da antropologia, psicopatologia, neurologia e outras áreas de conhecimento para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológica, mas que eles só podem ser bem compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições orgânicas quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Vallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo sem um equipamento orgânico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Logo, as condições orgânicas e as condições do mundo externo são as grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo Vallon, não ocorre de forma contínua.
Ele é marcado por descontinuidades, ou seja, crises e conflitos. Essas descontinuidades são resultado do amadurecimento do sistema nervoso que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações no meio social que trazem situações novas e estímulos diferenciados. É do conflito entre essas duas condições que emergem o pensamento e a inteligência. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e contradições fazem parte do desenvolvimento psíquico normal da criança. Não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores. De fato, as crises muitas vezes são dinamizadoras do processo desenvolvimental e, portanto, benéficas. A inteligência, segundo Vallon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias psicológicas. Para Vallon, a inteligência surge de dentro da afetividade e estabelece com ela certa relação de conflito. Talvez seja por isso que nos interessamos mais em aprender as coisas que gostamos e evitamos aquelas que não se conectam com nossos afetos. Parece que, para alimentar a inteligência, faz-se necessário mobilizar os afetos. Segundo Vallon, ao nascermos somos frágeis seres orgânicos e o nosso desamparo biológico exige que outros seres humanos cuidem de nós. Essa condição de absoluta dependência caracteriza nossos 2 primeiros anos de vida e, por isso, nos tornamos seres afetivos, ou seja, a emotividade do bebê, expressa no choro e no grito, garante que o adulto se mobilizará para atender às suas necessidades. Logo, a expressão emocional é uma da linguagem, a sua função é fundamentalmente social. Ela é usada para comunicar necessidades. Essa afetividade tem raízes biológicas, mas, ao mesmo tempo, sua função é social. Não se deve confundir afetividade com amor e carinho. Quando falamos em afetividade, estamos falando das coisas que nos afetam. Todos somos afetados por elementos externos como o olhar do outro, um objeto que chama atenção, mas também somos afetados por elementos internos como a fome, as lembranças. Então, a afetividade é a capacidade de sermos afetados de forma positiva ou negativa por eventos externos e internos. O choro da criança, por exemplo, afeta o adulto que cuida dela. Esse caráter contagiante da afetividade humana permite que as expressões afetivas como o choro sejam culturalmente interpretadas pelo adulto, que então age para atender a criança. É no contexto dessa interação emocional e social que se dá o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas Vallon ainda destaca a importância das atividades motoras nesse processo, pois o bebê também expressa sua emotividade por gestos, expressões faciais, agitação corporal. O ato motor é uma atividade expressiva que comunica os estados emocionais do bebê e, ao mesmo tempo, gera estados emocionais nos adultos. Na medida em que a função simbólica se desenvolve, ou seja, que a criança se torna capaz de pensar sobre coisas que não estão presentes, de ver o desenho de um cachorrinho e associá-lo mentalmente a um animal real, essa sofisticação das capacidades cognitivas permite a internalização dos atos motores. Quer dizer, os atos motores vão diminuindo porque a criança desenvolve outros recursos para se comunicar, como as palavras. Além disso, ela adquire maior controle e refino sobre o ato motor. No próximo vídeo, conheceremos os estágios de desenvolvimento infantil descritos por Vallon. E aí, Evinho? Aí. Vamos lá, Nê? Então, vamos lá. Evinho, hoje vamos ficar, então, com esse pensador, tá? Eu acredito que trouxe bastante coisa significativa para você, até pelo que você já vivencia. Eu penso que você se identificou muito dentro desse pensamento, né? Levando em consideração conhecimento, atividade motora,
a questão da afetividade como um aprendizado também, é um recurso que te propicia mais aprendizado, né? Então, o que eu vou pedir para você? Na próxima, a gente vai ver outro pensador, que é o Jean Piaget, tá? Daí eu vou trazer para você as ideias dele, como ele pensa a criação do conhecimento, tá bom? Mas como essa nossa aula de hoje foi muito rica, muito proveitosa, eu vou pedir para você fazer uma tarefa. A primeira tarefa eu já vou te dar agora. Para você refletir dentro disso que a gente viu, estudou junto, que você pense, que você lembre 3 situações que você vivenciou essa questão da afetividade com conhecimento, com o motor, dentro do seu projeto. Você já citou um, que foi a adaptação desse menino, né? Que ficava com o pai, e daí ele foi embora. Se você puder citar mais 3, tá? Levando em consideração e dizendo onde que está o ato motor, onde está o cognitivo e onde está o afetivo. Você passa para a gente? Passa. Até como uma troca de experiência, porque é que hoje o nosso tempo ainda é muito curto, mas com o tempo a gente também vai passando experiências para você. A nossa ideia é uma troca, tá? Tá. Então, o seu primeiro exercício vai ser esse, tá bom? E daí, quando nós retornarmos na próxima aula, eu já apresento um outro pensador, tá? Tá certo. E daí ele vai explicar como ele descobriu, né, as fases que todas as pessoas passam para adquirir esse conhecimento, como que ele acontece, tá bom? Tá bom. Tá bom. Você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Eu tenho um aluno meu chamado Kaique. Ele tem um tipo de espacial. Aí eu digo aí, Kaique, não é assim como você pensa, é assim como a gente melhor, você tem que me atender. Quando eu disser sim, é porque é o bem seu, porque ele é tipo do espacial, que ele é meio agitadozinho. Quando eu não deixo ele fazer as coisas, ele dá uma agonia nele, ele como é que eu posso falar? Ele fica agressivo? Tem hora que ele fica muito agressivo. Mas é porque ele não tem limite? Ele sempre o que ele quer acaba fazendo? Será na família? Exatamente. É. Ele é tipo de espacial assim mesmo. Teve uma vez. Aí quando quando eu mandei meu irmão Vanzinho conversar com ele aqui em casa, aí ele pegou, se acalmou mais, me pediu desculpa, e assim vai. Ele tem hora que sacar o que ele quer, diz que eu não entendo ele, diz que eu faço isso aqui. Na hora, aí o menino sofre uma falta. Eu deixo ele bater. Aí quando ele sofre de novo a falta, aí ele quer bater. Aí eu digo, mas Kaique, já bateu? Deixa o outro menino que não bateu para bater. Aí começa a agitação. Aí o menino fica explicando a ele, entendendo que não é assim. Todo mundo participa, todo mundo é igual. E o Kaique, ele tem quantos anos, Evinho? Tem 13 anos, mas a mente dele de menino de 5, 6, 7 anos. Ah, tá. E ele tem síndrome de Down ou ele tem rebaixamento cognitivo? Baixamento cognitivo. Então ele tem uma deficiência intelectual, né? Exatamente. O segundo quadro do rebaixamento intelectual, quando eles não têm limites, é TOD, transtorno positivo desafiador. Aí eles ficam desafiando tudo que é regra. Eles não querem ser amigo da regra.
É. E você é o, Mas é o tem portador da regra, né? Mas tem hora que ele entende, tem hora que ele sai de boa, mas tem dia de treino que ele tá um pouco agitadozinho. Mas é mesmo. Mas a tendência é ele trazer incorporar cada vez mais essas regras, mesmo porque ele vai entender que se ele não seguir as regras, ele vai começar a perder mais do que ganhar, né? Ele está Exatamente. tentando fazer com que seja do jeito dele. Aí Não, ele viu que você é firme na postura, né? Aí ele fala: Aí você aí não dá para eu triscar, não. Aí vai no Vanzinho, o Vanzinho também conversa, mas é firme, né? Chamo sempre ele para conversar. Eu chamo ele sempre para conversar. Chamo meu irmão para conversar com ele. Às vezes, o irmão, a semana passada mesmo, ele saiu de casa. Eu estava treinando no campinho, lá perto da casa dele, só que eu estava treinando a categoria do irmão dele, que era sub-17, o irmão dele. E ele, pelo regulamento, era para ele estar no sub-13, mas eu não deixei ele treinar nessa categoria. Eu deixei ele treinar assim, categoria mais baixa, de 10, de 9 anos, para os maiorzinhos não machucar ele sem querer. Entendeu? Aí, a semana passada mesmo, eu estava treinando os maiorzinhos, o irmão dele, que estava treinando no sub-17, aí ele chegou de sapato, todo prontinho, pensando que eu ia deixar ele treinar. Mas, professor, quando eu disse a ele que não ia ter treino, ele ficou. Ele queria pagar o colete, a pulso que estava do lado da minha cadeira para querer mudar, para querer entrar no campo, para querer treinar. De alguma forma, em algum desses momentos de crise ou de conflito, você deve ter percebido algum tipo de insight dele ou seu, tá? Nesses conflitos, qual foi o insight? Nem que seja assim, mandei conversar com o Vanzinho. Já é um aprendizado, tá? É isso que a doutora Neide está dizendo que a gente pode ter como resposta tua para o entendimento, né? Para ter a lição da aula de hoje, tá bom? O que você precisar, você pode chamar pelo WhatsApp, não é só a gente que precisa te pedir, você pode falar, eu não entendi tal coisa. Pode assistir de novo esse. Esse link vai, porque da outra vez, o que a gente fez? Eu acabei gravando só a parte da arrumação do equipamento. Quando chegou na aula, a gente não gravou. Que saco! Entendi. Então, a gente só tem o link da primeira aulinha e da primeira parte da segunda aula. Ou seja, mas o link vai, no máximo até amanhã ele carrega, e aí alguém já manda para vocês, tá bom? Agora eu tenho de ir lá cuidar do galinheiro, porque depois fica escuro e eu vou atender até às 21, tá bom? Se não entendeu, pergunta a ela. Se eu for se eu entendi, eu entendi. Assim, eu entendi, mas assim, você mandando esse link para mim, eu posso acessar para assistir a aula de novo. Sim. Ótimo. Tá? E se tiver a dúvida, chama a gente pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. A aula passada chegou a ficar gravada, não foi? A semana passada não foi gravado, não, Rafa. Aquela aula Tá perguntando. A aula passada só gravou a parte que vocês estavam arrumando. Foi bem, foi. Ai, eu não acredito. Mas se a gente achar alguma coisa, a gente diz, puxa, foi tão legal. Foi E mesmo. no fim... Outra coisa também, Vinho, então, para você ficar melhor que a gente mande mensagem falada no WhatsApp, né? Sim, para você saber que fui eu que entendi da aula, para depois não pensar que a pessoa... Para ela falar com você, qualquer assunto, é melhor falar, ela fala no WhatsApp, falar. É melhor falar mesmo, para você saber que fui eu que entendi. Tá bom.
saber Eu acho que ele qualquer entendeu que coisa. que nós vamos avaliá-lo como. E como você gostaria que a gente falasse com você? Nós vamos gravar áudio para você também ou a gente escreve, Evinho? Para falar com você no WhatsApp é de menino. É melhor gravar o áudio mesmo, como os meninos fazem. Até o menino do grupo já sabe, é melhor gravar o áudio. Porque a Vil já entende o que a gente está falando. E a Tá. gente estava fazendo por escrito para forçar você a ler. Não, mas não tá dando certo. Eu pensei nisso agora também, ele falando, né, dessa questão. Tudo são adequações. A gente está aqui para um crescimento mútuo, tá? Isso. Obrigada, meninos. Se quiserem Obrigado. continuar, vocês vão comigo para o galinheiro, mas não sei se Eu filma lá. agradeço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Muito tchau, obrigada, Vanzinho. viu? Tchau, Bom ver vocês Evinho. bem. Tchau, Rafa. Tchau, Neide. Tchau, Até a próxima. Dia Tchau, 7 a próxima, hein? Tchau. Tchau. Tchau, um abraço. Outro, tchau. Outro. Tchau, tchau. Aqui, na quinta-feira. Só gravar daquela, vem. Seria fundamental ela ter sido gravada, porque é um acompanhamento. Foi muito boa a aula a primeira vez, porque eu saí para pegar o carro. Tá. Mas qualquer coisa ela refaz. Essa aula. Tem que fazer um questionário, vai responder sobre a situação. Porque ela perguntou, né? Uhum. Sobre o que mesmo? Sobre o negócio de motor. Você tem que estar 3 a 7.